Boa noite. Vinte e uma horas. Estamos começando aqui a nossa live. É um grande prazer ter vocês aqui comigo hoje. Hoje é uma live muito especial para mim, porque é um assunto que é de grande interesse da nefrologia. E eu tenho uma convidada mais do que especial hoje. Boa noite. Boa noite, Natália, Adriana, Eliane, Rogério, todo mundo, Cláudia. Obrigada pela presença de vocês hoje. Eu quis muito fazer essa live porque essa questão de dor é uma coisa que é muito comum na nossa realidade, né? Na verdade, todos nós sofremos um pouco com isso. Então, e eu, enquanto nefrologista, vejo muitos pacientes que acabam entrando em diálise por conta de uso de anti-inflamatório. E a gente pode ficar pensando assim, mas o que fazer, né? Porque quando a gente sente dor, a gente quer tirar essa dor, né? É uma conclusão óbvia. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não mede as consequências do que a gente faz para tentar tirar aquela dor, o que é absolutamente compreensível, né? Mas se a gente tiver outras opções, elas precisam ser consideradas, porque muitos pacientes eles acabam evoluindo mal por conta de uso de drogas de maneira geral, mas aqui focando bem nos anti-inflamatórios. E aí eu convidei a doutora Natália Valente, e eu não vou falar dela não, porque eu já falei bastante. Então eu vou querer que ela mesma se apresente e eu já vou chamar pra gente não ficar enrolando, né? Porque tem bastante coisa que a gente vai poder conversar. Então deixa eu só chamar aqui a Natália. Doutora Natália. Faz um trabalho lindíssimo com pacientes com dores, dor crônica. Eu acho lindo o trabalho dela, porque dor é uma coisa que, quando eu vejo, sabe, Natália, um paciente com dor, eu fico super incomodada. Eu sou mais velha que você, talvez se na minha época tivesse essa coisa aí de medicina da dor, assim, um pouquinho mais fácil, sabe, assim, pra gente conhecer, porque já é difícil hoje, né? Pouca gente conhece hoje. Imagina quando eu me formei em 2005. Porque dor é uma coisa que me incomoda muito, assim, quando eu vejo alguém com dor. Então, eu acho o seu trabalho, assim, lindíssimo, de verdade. E eu tô muito feliz por receber você aqui hoje. E eu vou pedir para Ai, você se que bom, apresentar pra gente. que bom, que recepção, Olivia. Obrigada. Fico feliz demais quando eu escuto isso, viu? Porque eu também sou uma apaixonada pela medicina da dor e eu também fico assim, né? Eu também me incomodo muito, né? Essa foi, na verdade, o motivo da decisão, né? Da escolha da especialidade. E, bom, me apresentar aqui, né, pessoal. Eu me chamo Natália Valente, eu sou médica especialista em medicina da dor e especialista em acupuntura. Então, eu atendo hoje aqui em Brasília, no Distrito Federal. E, como a própria Olivia já falou, a especialidade ela é muito pouco conhecida, né? E, assim, eu Até pros entendo, na médicos. verdade, até entre os médicos, exato. E eu vejo, assim, na verdade, que a gente tem aí uma missão, na verdade, né, de difundir a especialidade para realmente trazer informações que são, assim, de necessidade de conhecimento público, né, para Com que certeza. a gente possa não só cuidar dessas dores, fazer com que essas dores cessem, mas também evitar, né, que elas se tornem crônicas, evitar que se evoluam com patologias como, por exemplo, doenças renais, que também é algo muito comum de eu receber aqui na clínica, né? E a reação Imagino. costuma ser essa mesma sua, assim, né? Da maioria das pessoas, assim, poxa, mas que legal, você trata de dor, mas eu nem sabia que existia um médico especialista em dor, né?
Eu conheci, assim, tipo uma pós-graduação em dor, mas eu juro que eu não sabia que existia residência em medicina da dor. Aí eu falei, nossa, sou muito ignorante, mas na verdade Não, eu acho que é uma coisa que não é conhecimento não, mas geral, não entendeu? Não é. E assim, na verdade, quando eu comecei. É porque assim, eu me interessei pelo assunto logo cedo. Já no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a estudar a respeito de dor. E foi quando eu descobri que existia a residência em medicina da dor, né? Que na época era muito, muito nova. E eu comecei a participar dos congressos e tudo. Hoje, né, a gente já tem aí várias outras opções. Ah, não só de residências, mas de pós, que tem aí uma grade curricular muito mais extensa, né? E aí foi quando eu descobri também a residência médica em acupuntura e fui descobrindo aí esse mundo e caí assim de cabeça. Foi um caminho muito sem volta para mim. E, gente, eu assisti uma palestra da Natália, e num evento médico que a gente foi, que foi onde a gente se conheceu, e me chamou muita atenção um vídeo que você colocou de uma paciente que entrou com bastante dificuldade de andar e ela saiu andando pelo corredor do consultório. Eu não esqueci disso, porque eu achei aquilo assim sensacional. Eu falei, gente, fantástico isso. E aí eu queria começar te perguntando o seguinte, na verdade, isso aqui é um bate-papo, tá, Natália? Assim, não vou te fazer uma entrevista, né? Mas assim, eu quero muito conhecer o seu trabalho, na verdade. Porque assim, eu tenho muitos pacientes que têm queixas de dores musculares, assim. É, não só musculares, né? Muitos já têm assim algum substrato, eu vou tentar falar de um jeito assim mais simples, né? Mas que já tem realmente alguma doença na coluna, alguma coisa assim, né? E às vezes a gente fica sem ter o que fazer. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu atendi uma paciente no consultório, que é minha paciente há muitos anos, e ela tá com o joelho. Até convidei a filha dela para participar da live. Ela deve entrar em algum momento, então vai assistir depois. E essa minha paciente, ela tá com o joelho tá com bastante dor. E assim, eu tentei fazer corticoide, deu uma melhorada, mas voltou a piorar. E aí ela já tem uma função renal já, né, baixa, menos de 30% da função, assim, né? E aí eu fico assim, que eu posso fazer por essa pessoa, né? Então, assim, o que o seu trabalho pode ajudar pessoas com dores? E aí eu falo de dores de uma maneira geral. Aí, se você quiser explicar mais sobre isso, você fica à vontade. Que o seu trabalho beneficia? E eu queria que você falasse para quem é paciente que está aqui assistindo a live. Pronto, então. Uma pergunta muito ampla, Olivia. Agora que você me deu corda, eu vou começar a falar, viu? Eu estou aqui para te ouvir. Então, a medicina da dor como um todo, ela é uma especialidade que ela está voltada para o tratamento das dores crônicas, mais particularmente, né? Ah, quer dizer que você não trata dores agudas? Não, eu trato também. E hoje a minha grande arma, né, a grande escolha para o tratamento das dores agudas é a acupuntura. Por quê? Porque uma dor aguda, ela é de muito mais fácil resolução. E o que vai diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica? É basicamente o período da dor, tá? Que é o que a gente usa assim como uma nomenclatura básica, por assim dizer, que seria o tempo, realmente. Só que a grande questão é que depois desse tempo, que é um período aí de 3 meses, a dor ela muda de característica. Então, deixa de ser, por exemplo, porque eu vou pegar um exemplo bem comum. Eu machuquei a minha coluna lombar na hora que eu estava brincando com meu filho. E aí, essa dor ela começou, e aí tomei um anti-inflamatório por conta própria, e aí depois no outro dia eu tomei de novo, e aí passou 2 dias, no terceiro dia incomodou um pouco mais, eu tomei de novo, e aí o tempo vai passando. Ah, quer dizer que virou a noite mágica dos 3 meses e essa dor ela deixa de ser aguda e passa a ser crônica? Não é bem assim. Mas a característica da dor ela muda como? Passa a ser uma dor que ela não está mais sendo ocasionada pelo machucado da coluna. Ela já está sendo ocasionada porque já mudou a forma como o cérebro está interpretando
ela já está sendo ocasionada porque ele foi alterando a pisada, ele alterou a forma como ele estava dormindo, ele começou a promover uma série de contraturas. Compensar, né? Um membro com o outro. Compensar um membro com o outro, exatamente. Começou a mudar a forma como o músculo ele se movimenta, ele se relaxa, ele se contrai. Então, por conta disso, a gente fala que aquela dor ela se tornou crônica, né? A grande questão, ela fica sendo aí na forma realmente como o organismo ele reage. De forma bem simples, então, para entender qual é a diferença, se eu tenho aqui um machucado, cortei meu dedo, vai doer. E aí, ele vai doer como uma forma de proteção. E aí, nesse momento, isso é uma dor aguda. Enquanto eu tenho aqui o machucado, ele precisa doer, porque isso faz parte do mecanismo do organismo de resolução desse machucado. Ele precisa mandar uma série de substâncias para que isso cicatrize. E aí nós temos a dor como consequência. Ah, mas se eu cortei meu dedo, não tem mais machucado nenhum, não tem mais inflamação, não tem mais nada, e ele continua doendo. Então isso já significa que hoje houve uma mudança, e aí o corpo ele está interpretando que tem dor, mesmo que não tenha mais machucado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando vira dor crônica, uma pergunta bem leiga, mas é porque realmente eu tenho essa dúvida. Quando vira dor crônica, é para sempre? Por exemplo, porque a gente, mesmo enquanto médico, eu sei que a dor crônica tem aqueles momentos em que ela tem uma agudização, ela piora, ela melhora, ela piora, melhora, mas provavelmente o paciente, na minha visão como médica, que eu não sou médica da dor, ele vai ter provavelmente esse padrão ao longo do tempo, a não ser que ele faça coisas para tentar refazer esses caminhos aí que se desviaram de alguma forma. Exatamente. Mas é exatamente isso. E é aí que a medicina da dor ela entra. Então, como que a gente pode realmente beneficiar esse paciente? É oferecendo tratamentos que vão além da medicação ou simplesmente além da resolução dessa cicatriz para mudar a forma como o nervo que está passando aqui, o músculo que foi machucado, o cérebro e a parte do corpo humano que é responsável pelo entendimento e resposta de dor estão reagindo. E aí a gente vai entrar com coisas que já não são o tradicional, que seria o quê? Exatamente a medicação. A medicação, a massagem, a compressa, ela tende a ser ali a primeira opção, né? Na hora que você tem ali alguma coisa, alguma dor aguda, né? Que começou ali há poucos dias. E não que essas opções elas não sejam usadas também na dor crônica, tá? Mas a questão é que elas não são suficientes. E aí nós vamos ter aí a opção de fazer outras coisas. E aí eu vou citar aqui, além da acupuntura, que ela é uma opção terapêutica, tanto para a dor aguda como para a dor crônica. E aí nós temos técnicas de acupuntura que são específicas para isso, né? Como a eletroacupuntura, a neuromodulação. Nós vamos ter as infiltrações, que não precisa necessariamente ser uma infiltração com corticoide, tá? Então, nós temos outros tipos de opções. Nós vamos ter os bloqueios dos nervos. Então, a partir do momento que a gente vai lá e a gente desliga aquele nervo, a gente faz com que a dor, o organismo, ele reage mais ou menos como se fosse um computador, que a gente liga, desliga, deu pane, a gente liga, desliga, e quando ele volta a funcionar, ele volta a funcionar melhor. E aí, quando a gente faz o bloqueio, é mais ou menos isso. Estou fazendo um resumão, tá? Que aí depois a gente vai aprofundar. Entre outras opções mais específicas, que vão englobar, por exemplo, terapia por ondas de choque, que é um tratamento incrível, que não envolve agulhas. Ele atua promovendo, né? Ele atua promovendo uma inflamação, mas para desinflamar, no caso das inflamações crônicas, que já é aí uma opção que a gente já está falando a respeito de tecnologia. Temos a magnetoterapia também, que já é tecnologia, são aparelhos. Temos o laser de alta frequência, que também já são opções ultra tecnológicas, né? E os outros procedimentos que, nas situações necessárias, a gente vai ter aí a necessidade de fazer algum procedimento, por exemplo, guiado por raio-x, guiado por ultrassom, para poder
colocar a medicação, bloquear um ponto de forma mais específica, colocar alguma medicação mais profunda na coluna e por aí vai. E aí, assim, respondendo a tua pergunta, se vai ser para sempre ou não, a dor crônica, a gente fala assim, ela não tem cura, mas ela tem controle, tá? Então, a partir do momento que a gente tem uma dor que cronificou, essa pessoa ela não precisa mais viver a vida inteira com dor. Mas para isso, ela precisa fazer uma série de mudanças na rotina, na biomecânica, nos tratamentos. Para quê? Para poder ter qualidade de vida e viver sem dor. Mas aí, isso aí, claro, atentando para as especificidades ali do quadro clínico dela, né? Eita, que Então, eu falando. falo, né, Olivia? Não, mas eu tô pra te ouvir, ué. Eu tô adorando, tô aprendendo um monte de coisa. Eu queria te perguntar uma coisa, assim. Eu queria fazer um. Tô me sentindo entrevistadora aqui. Fica à Apresentadora, vontade. sei lá, tô me sentindo. Se eu tivesse que citar alguns casos, eu queria que você, assim, rapidamente falasse. Por exemplo, paciente que, falando assim de dor aguda. Sabe uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida? Quando que elas colocam compressa de água quente e quando que elas colocam compressa de água gelada? Pergunta bem básica, assim, pra gente esquentar. Pronto. A compressa de água gelada, ela vai ter um efeito mais anti-inflamatório e um efeito de vasoconstricção. Então, quando que é bom colocar uma compressa gelada? Quando a gente tem uma inflamação, quando a gente tem um edema, quando a gente tem um hematoma, uma equimose ali recente e quando a gente tem ali um processo inflamatório que envolve o calor, que envolve a vermelhidão, que envolve o edema, que são o que a gente chama de sinais logísticos na medicina, né? Que são sinais de inflamação. Para Então, isso, se é bom a tiver compressa. inchado, vermelho, só pra gente traduzir aqui. Inchado, vermelho, doendo, aquela coisa assim. Por exemplo, você bateu a perna, sei lá, levou um chute na canela no futebol. Isso, É uma boa situação? exatamente. É uma boa situação. Que está inflamado, está inflamando. Então, a compressa gelada ela vai ser boa para isso. Isso a gente está generalizando, tá? Mas Sim, a sim. compressa quente, ela já vai ter um efeito de vasodilatação. Então, quando a gente tem, por exemplo, dores que estão associadas à parte muscular e a gente quer exatamente aumentar a circulação ali local para poder relaxar aquela musculatura. Então, nesse momento vai estar indicado uma compressa quente. Então, por exemplo, travei a minha coluna na hora que fui carregar uma sacola. Não teve nenhum trauma, não teve nenhuma batida, a coluna não inflamou, não inchou, né? Não tem como a gente dizer inflamou, porque o paciente ele não consegue identificar isso, né? Na hora que ele vê ali uma dor, ele já acha que é uma inflamação, mas nem sempre é. Mas não inchou, não tá vermelho, não tá latejando quente, então tende a ser melhor a compressa morna, tá? Aí vão haver Entendi. algumas particularidades, né? Da parte de tendências individuais. Algumas pessoas, elas tendem a responder melhor com a compressa morna, mesmo quando estaria indicada a compressa gelada. E assim como algumas pessoas tendem a responder melhor com a compressa gelada, mesmo quando estaria indicado uma morna, tá? E pontos muito específicos. Então, às vezes, uma dor crônica que não teve trauma, mas mesmo sendo ali o sugestivo de uma situação muscular em que a gente quer vasodilatar, a compressa gelada ela pode ser indicada em alguns pontos para desinflamar, por exemplo, quando a gente está falando na parte de osso, parte óssea, que tem ali o ligamento, que é uma estrutura de sustentação, ali coladinho naquele osso. Aí a compressa gelada também ela pode ser bem-vinda. E na grande maioria das vezes, quando a gente avalia, a gente indica que faça os dois, né? Não em todos os lugares, não em todas as vezes, mas a gente acaba indicando que faça os dois. Aí isso aí já é a parte mais específica realmente que precisa da avaliação do profissional, né? É,
gente, na verdade, assim, é claro, gente, assim, todo mundo está assistindo, é claro que cada caso é um caso. Medicina, a gente individualiza muito o tratamento. Então, se tiverem 10 pessoas com dor lombar, aqui nas costas, né, não significa que as 10 tenham a dor nas costas por conta da mesma coisa, né? Exatamente. Cada uma tem um motivo completamente diferente. Então, a gente precisa, mas assim, a grosso modo, às vezes a pessoa está lá numa situação que, sei lá, bateu o cotovelo em alguma coisa, inchou. Num primeiro momento, Gelado. a compressa É, gelada. Agora sim, cheguei do trabalho, cansado, tô todo duro aqui, sabe? Quero dar uma relaxada, a compressa de água quente vai dar uma melhorada. Isso exatamente. assim, é claro, grosso modo, é uma coisa assim para a gente ter uma noção. Mas o ideal dependendo do caso, se for uma coisa mais séria, tem que procurar um profissional que vai saber orientar melhor, né? Exatamente. Eu vejo que os pacientes têm muitas dores, né, Natália? Por exemplo, o meu paciente renal crônico, o que faz diálise principalmente, né? Eles ficam 4 horas sentados na cadeira, fazendo diálise, né? 3 vezes por semana. Eles reclamam muito de dor lombar, assim, porque a cadeira não é confortável, você tem que ficar. Enfim, é uma situação um pouco difícil da gente lidar, mas eu queria te perguntar o seguinte: só pensando nisso, qual é a importância do alongamento e do exercício físico? Ou, na verdade, mais do que isso, qual a importância do alongamento e do não estar parado, digamos assim, né? Ficar muito tempo parado, sentado, vendo televisão, não se alongar, isso é prejudicial? O que você poderia me falar sobre isso? Nossa, isso é prejudicial demais, sabe, Olivia? E isso é uma coisa tão comum, infelizmente, muito mais do que a gente queria, né? Netflix, É, ficar o dia inteiro no Netflix, fim de exato. semana. E aí, assim, o hobby, o lazer, né? Que o momento do filme, o momento ali do descanso, né? De você, vou deitar na cama para assistir um filme. Mas, assim, aquilo ali se torna uma coisa que é prejudicial, né? Pode estar fazendo bem até para a mente, pelo momento de relaxamento, mas está fazendo muito mal para o seu corpo. E no final das contas, a gente acaba tendo aí um resultado negativo, né? Então, assim, primeira coisa, que eu sempre falo isso, é que assim, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, vamos entender aqui de forma bem simples o que é, como é que o músculo ele faz com que a gente se movimente, tá? Então, eu tenho fibras, imagina que meus dedos sejam as fibras, tá? E essas fibras, elas ficam assim, uma do ladinho da outra, e elas fazem isso aqui, ó. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. E elas precisam contrair e relaxar para a gente poder fazer o movimento aqui, ó. Esticar, dobrar o braço, estica, dobra o braço. Quando eu faço isso, tem uma série de músculos contraindo, outra série de músculos relaxando, e aí na hora que eu faço o movimento contrário, uma outra série de músculos contraindo e uma outra série de músculos relaxando. Se por acaso você passa muito tempo sem utilizar esses músculos, então eles começam a ficar preguiçosos. E aí eles vão murchando, tá? Aquela coisa, se não usa, ele vai ficando fininho, vai ficando preguiçoso, vai diminuindo de tamanho. E claro que isso nós estamos falando aí a nível bem micro, né? Mas trazendo isso de uma forma, fazendo aí uma analogia, é isso. Ele tem que contrair, tem que relaxar. Então, assim, quanto menos você se exercita, maior a chance de ter dor crônica, tá? E isso é algo que mudou de alguns anos para cá, de pouco mais aí de 15 anos, 20 anos, que isso tem realmente mudado de forma universal, né? Porque esse entendimento começou no exterior um pouco antes, depois que veio para cá para o Brasil, porque antes se achava que se eu tenho dor, então eu tenho que ficar em repouso, né? E não é assim. Se você tem dor, você precisa se movimentar. Eu não estou falando de uma crise, tá? Não estou falando ali do momento em que você travou a coluna, do momento em que aconteceu um trauma e bateu a perna, bateu o braço e machucou. Eu estou falando da dor
crônica. Então, se esse músculo que está doendo, ele fica parado, a tendência é que ele faça uma contração que a gente vai ter com o tempo cada vez mais dificuldade de soltar isso. E essa contração sustentada, ela forma, sabe aqueles nós? Os De nós vez em que quando dá aqui. aqui, pronto. Sim. Esses nós aqui, eles são uma contração sustentada de algumas fibras que Como se ela se enrolasse. isso, elas vão contraindo e aí ela forma uma bolinha. E aí do ladinho dela contrai outra, aí mais uma bolinha, contrai outra, até que isso se forma uma bola realmente palpável, que a gente realmente consegue pegar. E aí nós chamamos isso de nódulos, né? De forma científica, são os pontos gatilhos miofaciais. E esse tipo de contratura, ela foi negligenciada por muitos anos. Porque entre todas as dores que se pode sentir, dor de cabeça, dor no olho, dor no coração, dor no intestino, a dor muscular, ela sempre era a menos importante, porque não é letal. Então, uma dor no músculo, ela pode passar espontaneamente, mas se ela não passar, você consegue viver, tá? E isso porque antes nós tínhamos uma necessidade de pensar em uma medicina e um estilo de vida que nos desse sobrevivência. Hoje, a gente não fala mais apenas de sobrevivência, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de você sobreviver, de você viver muitos anos e viver bem. Ninguém quer chegar nos 90 anos de idade e estar de cama por conta de uma dor na coluna, ou porque não tem mais sustentação nas pernas, porque passou muito tempo parado. E é isso que realmente acontece. A gente tem uma tendência à perda de massa muscular. É por isso que a musculação, tá? Entre as opções de exercícios, ela é essencial. E assim, existem as exceções nos quadros de algumas doenças aí que a pessoa realmente tem a restrição de fazer a musculação. E isso a gente tem que adequar para dar a qualidade de vida daquele indivíduo, né? Mas a musculação, ela é essencial para todos, porque a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente tende a perder massa muscular. E se a gente tende a perder essa massa, a gente vai perdendo sustentação do esqueleto, né? E aí, tudo se torna mais pesado. Se eu não tenho sustentação na perna, o peso ele cai no meu joelho e a tendência é que eu tenha uma pressão ali naquela articulação. Se eu não tenho musculatura aqui na coluna, no abdômen para sustentar, ou tenho um abdômen flácido, ou às vezes uma circunferência abdominal muito grande, né? Uma barriga muito grande, a gente perde essa força abdominal e aí aumenta o peso do corpo nos ossos da coluna, nos ossos do quadril. Por isso que com o tempo, né, com o passar dos anos, a tendência da grande maioria das pessoas é ter uma perda de massa mais significativa da parte de baixo, né, do corpo, né, no corpo inferior. Por quê? Perde massa superior também? Perde, mas é muito mais compatível você conviver com uma dificuldade de coçar as costas, com uma dificuldade de pegar uma coisa no armário, né? Porque você pode lavar aqui a cabeça, você pode passar aqui o sabonete, você pode mexer uma panela, sem precisar estar fazendo esse movimento aqui, né? Agora, Perfeito. para caminhar, para se levantar da cama, sentar na cama, levantar do sofá, sentar no sofá, sair de casa para passear com o cachorro, para ver os netos e tal, você precisa ter força no corpo inferior. Então, acaba sendo uma queixa mais frequente por isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, nunca é tarde para começar? Sempre dá tempo? Porque às vezes a gente, assim, vê pessoas assim já com, sei lá, 50 anos, 60 anos. Ela ainda pode começar e tentar? Deve, tá? Exercício físico nunca é tarde para você começar.
eu costumo explicar da seguinte forma: quanto antes você começa, mais rápido, mais fácil, na verdade, você tem aí uma manutenção, tá? Então, se você começa fazendo atividade física desde cedo, a gente cria aí uma memória muscular. A partir do momento que você começou a se exercitar com 20 anos, com 30 anos, mesmo que aconteçam aí muitas coisas, você pode sim ter dores crônicas no futuro, mas existir essa memória muscular que vai facilitar aí o processo de recuperação no futuro. Ah, mas nunca fiz exercício. É melhor, então, não fazer mais ou começar? Comece, tá? Porque, independente da idade, eu digo que assim, a gente não consegue correr, a gente não consegue recuperar o que foi perdido. O tempo perdido, ele não dá para ser recuperado, mas a gente consegue evitar que se acelere esse processo. Então, O que já dá uma... foi, já foi. que já A foi, gente sempre já pode. foi. Mas aí, se você não fizer nada agora, vai continuar indo, vai continuar perdendo, né? E aí, a partir do momento que você começa, você dá uma estabilizada aí nesse processo. Então, Porque assim, a gente, às vezes a gente fica com aquela sensação, não fiz até agora, agora não adianta mais. Mas esse raciocínio é super importante, porque assim, como eu poderei estar se eu não começar agora, né? Então, qualquer coisa que você faça, no sentido assim, qualquer momento que você comece, é claro que quanto antes melhor, mas para muitos de nós não, a gente não consegue, a gente já começou tarde, né? Digamos assim, né? Para muitos de nós não teve esse discernimento de começar cedo, na vida, ou não pôde, enfim. Mas nunca é tarde. Então, isso é um recado que eu queria deixar aqui para vocês. Mas, gente, olha só, não façam sem uma avaliação médica prévia, principalmente se você já for uma pessoa mais velha ou se você tiver alguma doença, enfim, seja ela qual for, uma doença muscular ou de óssea, ou uma hipertensão, um diabetes, você precisa de avaliação. Mas faça, exato. porque isso cada vez mais os estudos têm mostrado a importância do exame físico, do exame físico, desculpa, do exercício físico, né? E aí, Natália, eu queria só puxar o gancho aqui, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma doença que é muito comum, mas que é meio desacreditada, assim, que é a fibromialgia. Porque, inclusive, eu sei que tem gente aqui na plateia que tem essa questão. Então, assim, o que você poderia falar? Como que a gente pode ajudar um paciente com fibromialgia? Esse paciente, por exemplo, ele pode fazer musculação? Deve. Então, assim, a fibromialgia, ela é uma doença que ela comete dores em todas as partes do corpo, né? A gente divide o corpo em 9 partes e o fibromialgico, ele tem dor em pelo menos 6 dela, por um período maior que 3 meses, ou seja, é uma dor crônica, é uma dor que ela foi progredindo aí ao longo do tempo. E na grande maioria das vezes a gente tem exatamente aí a característica também de que foram pessoas que acabaram demorando muito para procurar ajuda, né? Procuraram ajuda já depois que essa dor já estava muito forte, não sabia mais o que fazer, aí resolveram buscar tratamento médico. E uma das grandes indicações, por assim dizer, de tratamento para a fibromialgia é a atividade física, né? E aí, assim, a gente tem aí uma dificuldade, por quê? Porque a grande maioria das pessoas que têm fibro, elas tendem a ter muita sensibilidade em qualquer tipo de movimento. Então, vou levantar aqui, dói. Não tem nenhum tipo de lesão no ombro, mas esse movimento dói. Às vezes, a roupa ao redor da pessoa apertando, a roupa de ginástica, que é mais apertada, dói. Para ela fazer uma simples caminhada, ela fica com dor e não somente isso, ela fica com fadiga também. Então, às vezes dá a sensação de falta de ar, dá uma sensação de tontura. E assim, é um desafio, mas que quando a gente inicia o tratamento, e esse tratamento ele pode ser medicamentoso ou não, né? Isso tem que ser avaliado cada caso a caso. É exatamente com o objetivo de quê? Que essa pessoa comece a se mexer. O músculo
da pessoa que tem fibromialgia, ele tende a estar naquele momento de preguiça, naquele momento em que ele acostumou a não se movimentar. E às vezes não é nem porque a pessoa era totalmente sedentária. Às vezes ela já fazia, por exemplo, uma caminhada regular. Mas a caminhada regular, ela não é o suficiente para fortalecer o músculo, né? Ou outra opção, fazia a musculação, mas fazia de forma errada. E aí é uma situação, Olivia, que a gente tem que sempre prestar atenção, porque a grande maioria das pessoas que faz musculação não faz com personal, né? E aí, assim, a gente tem aí as pessoas que, eu digo aí, que são os marombeiros, né? Os que gostam de estar na academia, sempre gostaram de malhar, eles têm uma tendência a ter uma consciência corporal melhor. A grande maioria das pessoas não é esse perfil, então estão lá porque são meio que obrigados, estão lá porque sabem que tem que ir, que não pode deixar de ir, mas acaba fazendo o movimento ali errado. Então, na hora de estar fazendo um movimento aqui em que eu deveria estar fazendo força com o meu bíceps, ele está fazendo força com o trapézio. Ao invés de estar fazendo a força com o músculo que deveria estar hipertrofiando, não, ele está fazendo a força com o músculo errado. E aí depois começa a ficar com dor aqui, e aí isso origina uma dor na cervical, e aí depois origina uma dor de cabeça, e aí depois não consegue mais malhar, às vezes origina até uma lesão, né? Então, é uma dura realidade e eu me incluo nisso, viu? Porque eu também não gosto de academia. Mas... Também não. Mas eu faço. Tento mas ir. Eu vou, aí não vou, não vou, mas eu estou lutando para virar um hábito. mas Mas assim, é tem que ser. importante, musculação é. A gente não tem como fugir, mas assim, se não houver a consciência corporal, o risco de ter lesão também é muito grande. E aí, quem tem fibromialgia, você imagina, uma pessoa que às vezes está ali com um dolorimento. Ela tem a fibromialgia, mas ela ainda não recebeu um diagnóstico, ela tem a fibromialgia e ela ainda não evoluiu realmente com um tratamento, né? E tá lá tentando, assim, não, mas eu ouvi o médico falando na aula, na live e tal, que eu preciso me exercitar, então eu vou me exercitar e tudo. Mas aí acaba por falta de força, porque o bíceps está doendo, e aí faz o movimento errado e acaba tendo algum tipo de lesão. E aí quando a gente vai ver, além da dor da fibromialgia, tem também uma outra dor por conta de alguma coisa que foi feita de forma inadequada. E aí a gente já tem uma cervicalgia associada, que aí a gente tem que separar o que é a cervicalgia de origem muscular por movimento, o que é a cervicalgia da fibromialgia, né? Então, na verdade, Dentre outros sintomas. a pessoa que tem fibromialgia, ela precisa, idealmente, de um acompanhamento, né? Sim. Ela não pode simplesmente ir para a academia fazer. Ela até, muitas vezes a grande questão é financeira, né? Porque às vezes a pessoa não consegue pagar um personal. Mas pelo menos, gente, assim, acho que dá para tentar encher o saco do professor da academia, entendeu? Exato. Mas é isso. Assim, não passa da sua cabeça. Teve dúvida, percebeu? Porque uma coisa que dá muita consciência corporal é Pilates, né? Uhum. Eu fiz muitos anos Pilates e eu tenho bastante por conta do Pilates. Mas, assim, também é uma coisa que às vezes o acesso não é tão fácil, né? Então, a academia, existem algumas academias mais populares que as pessoas conseguem entrar para fazer, só que ela não tem como pagar um profissional. Isso. Então, assim, fica em cima do professor. Professor, eu estou fazendo certo? Olha só, eu estou usando o músculo certo? Porque aí você vai aos poucos adquirindo. Porque eu imagino, eu posso estar errada, que passando essa fase inicial do desafio, quando ela consegue engrenar da maneira correta na musculação, provavelmente ela vai ter uma melhora de qualidade de vida, melhora de dor, né? Isso. Então o problema é o início. De repente, os meses iniciais, não sei. A adaptação. Que coincide aí com o início do tratamento também, né? É o momento ali também que se está ajustando o que responde melhor. E aí, assim, todo início é um desafio. E quando a gente fala de dor crônica, todo início é um desafio, porque o tratamento, ele não é uma fórmula mágica, né? Não é, às vezes a pessoa vem aqui e aí, assim, às vezes até sai impressionada, me chama de Santa Natália, de Mãe Natália, porque vem e a dor, ela melhora na hora.
mas aquilo não é uma melhora, não é uma cura. Aquilo é um alívio. Então, na hora que ela voltar, por exemplo, a carregar a sacola de supermercado errada, ela vai Vai voltar voltar a ter um desconforto, que vai vir a ser leve, a depender se fizer alguma coisa, inclusive dormir. Acredita que dormir é um dos principais desencadeadores de dor no pescoço? Porque as pessoas dormem errado. Acredita nisso? dorme de bruços, né? Dormem de bruços, A na gente não grande consegue maioria das dormir de vezes. bruços, dói demais o pescoço, impossível. Ou dorme de lado, assim. Aí aqui, Hum. esse lado aqui do pescoço não aguenta, né? Depois você ficar Qual o ali. tamanho de travesseiro que tem que ser? Ó a pergunta. Travesseiro maior ou travesseiro menor? Tô fazendo perguntas bem assim, de dia a dia mesmo, tá? Pronto. Que a gente tem dúvida. É isso mesmo. O travesseiro, ele tem que ser ideal para posição. Então, assim, bom é ter vários travesseiros de vários tamanhos diferentes. Por quê? Porque às vezes você não, na grande maioria das vezes, você não dorme estátua, né? Não é aquela coisa, todos os dias eu só durmo para o lado direito, no ângulo de 45 graus. Não é assim, né? Então, se você vai dormir de lado, o ideal é que o travesseiro ele vá realmente ser a altura aqui do contato da sua cabeça com aqui do ombro, né? Só que a partir do momento que você tem que o seu ombro vai estar num colchão, e aí a gente tem que avaliar se esse colchão é um colchão mais duro, se é um colchão mais mole, então o ombro vai afundar um pouco, e aí o travesseiro ele tende a ser um pouco menor. Um colchão mais duro, o travesseiro ele tem que acaba sendo um pouco maior. Por quê? O pescoço, estando aqui, o travesseiro não pode deixar o seu pescoço fazer isso, e um travesseiro muito fino. É isso que acontece. E às vezes um travesseiro muito grosso, e às vezes a pessoa compra aqueles travesseiros super caros até, né? De látex da NASA, próprio para cervical e tal. Mas assim, a grande verdade é que não dá para dizer se esses travesseiros mais caros, eles são o ideal, né? Porque isso depende da pessoa. Então, para quem tá ali no tamanho padrão, né? Por assim dizer, algumas coisas até se tornam mais fáceis. Mas para quem é menor, mais pequenininho, para quem é muito grande, ou se você tem um ombro muito largo, ou para quem tem uma cabeça menorzinha, enfim, tudo isso interfere. Então, tem que realmente testar. Aí, de lado, o tamanho do travesseiro para deixar a cabeça reta, a cabeça também não ficar assim, às vezes o travesseiro é muito alto e a cabeça fica assim, né? E se for de barriga para cima, o travesseiro tem que ser um pouquinho mais baixo e colocar bastante apoio embaixo do joelho. Por quê? Porque aí a gente não força a lordose lombar, né? Que às vezes essa posição de barriga para cima pode piorar as dores na lombar. Né? Tem que pôr esse apoio debaixo do joelho e, a depender da pessoa, às vezes até um travesseiro bem fininho, um lençolzinho dobrado embaixo da lombar também, que aí você fica numa posição bem confortável. Se Então, for se você dormir, deitar de barriga, é bom ter alguma coisa na lombar também. dependendo da pessoa, tá? Isso depende da pessoa e da gramatura do colchão. O colchão mais duro normalmente pede esse apoio, tá? Um colchão mais Gente, mole. isso não é fácil, não, hein? Então, isso aí é o tipo de coisa que, assim, se por acaso tá tendo desconforto na hora do sono, então, assim, você dormiu e aí você acordou com dor. Então, a gente já para pra pensar que, assim, poxa, esse sono não tá sendo reparador, o que que tá acontecendo, né? Porque o momento do sono, ele era para ser o momento em que você dormiu e todas as dores sumiram e você acordou no dia seguinte renovado, zerado. Sim, Se isso sim. não acontece, então, eu dormi, estava bem, normal, não tinha nada. De repente, você acordou de manhã e o pescoço está com uma dor terrível. Eu acordei, nunca senti dor nenhuma no pescoço, de repente eu acordei e aí eu estava sentindo um formigamento que ia até o meu braço. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu durante essa noite de sono? Eu não. Compreendi algum nervo. Aconteceu alguma coisa. E assim, isso é o desafio do acompanhamento, sabe, Olivia? Porque não tem como eu saber como que a pessoa tá dormindo, né? Minto. Não.
Vou refazer a minha frase. É muito difícil eu saber como que a pessoa está dormindo. Eu tive duas pacientes queridíssimas, assim, daquelas de botar no colo, assim, sabe? E abraçar. Uhum. Que elas tiraram foto para mim. Foram lá na cama delas, com o travesseiro delas, e tiraram foto para mim. Eu falei, olha, preciso saber o que está acontecendo na hora que você está dormindo. E aí tiraram foto e tal. E aí, assim, na grande maioria das vezes, as pessoas vão, normalmente os filhos vão tentando ajustar e botam no caixa de travesseiro, compra ali aqueles travesseiros e tudo. E na hora que a gente vê a posição de dormir, ela tá toda errada. E aí, assim, eu consigo fazer isso com todos os pacientes? Não, eu consigo fazer isso com aqueles que eu tenho um acompanhamento mais aprofundado, né? Que se dedicam também a parar e observar os seus hábitos, e me contar o que está acontecendo, e anotar as coisas, e avaliar que, ó, eu saí daqui zerada, eu estava sem dor no dia do tratamento, e aí eu dormi, e aí no dia seguinte eu acordei com muita dor, doutora, e aí, ó, anota para mim o que você fez, tudo isso e tal, e aí a gente vai tentando identificar aí É um esses pontos. quebra-cabeças, né? Mas assim, ó, só para não assustar, o nosso corpo, gente, ele é o corpo perfeito, tá? A criação de Deus, ela é maravilhosa. Então, assim, é por isso que uma criança, ela dorme de tudo que é dia, dorme de cabeça para baixo. E não tem Nossa, com a cabeça assim, ó. Meu filho dormia com a cabeça assim, ó, quando era bebezinho. eles, Eu ficava chocada com aquilo. eles Parecia que ia dormem quebrar a todo. cabeça. Eles dormem torto, botam o braço assim e tal, não sei o É, quê. Então, assim, não acontece nada, tá? Não é a posição de dormir que vai machucar. Não é isso, tá? Mas a partir do momento que você já tem uma lesão, aí você dorme numa posição errada, aí você força algo que já tá sensível. É tipo isso. Então, assim, essa pessoa que nunca tinha sentido nada no pescoço e ela dormiu e acordou com uma dor no pescoço irradiando pro braço. Quer dizer que ela não tinha nada e de um dia para o outro ela apareceu com uma hérnia extrusa? Não. Ela já tinha uma hérnia, ela já tinha uma protusão discal provavelmente antiga, já tinha uma história aí de má postura, mas estava ali se exercitando, cuidando e tal. E aí passou a noite inteira fazendo uma rotação aqui de 90 graus aqui no pescoço. Forçou, 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 ficou pensando no nervo ali 8 horas durante o sono. Quando acordou, aí não tinha mais como desfazer, né? Essa compressão que ficou aí durante a noite toda. Então, não é uma noite de sono ruim que vai provocar a lesão. A noite de sono ruim, nessas situações, ela tende a desencadear uma dor relacionada a um processo que já estava vigente, tá? Mas que às vezes estava ainda já existiu. dormindo. Entendi. E assim, nossa, muito boa a sua aula. Só queria agradecer todo mundo que está aí, quem chegou agora no final. Uma paciente minha transplantada que eu não vi há um tempão, mandou um oi aqui. Não sei se você ainda está aí, Priscila, mas muito bom te ver. Me segue aí. E segue a Natália também. Gente, sigam a Natália, tá? Que ela tem muita informação boa sobre dor. É muito bom mesmo. E eu só queria, assim, para a gente finalizar, que a gente já falta pouco tempo, como que, assim, eu sei que é difícil você falar, mas, assim, por exemplo, eu tenho dúvida. Acupuntura e a medicina da dor. Você falou de bloqueio de nervo, né? Você falou de eletroacupuntura. Me perdoe se eu estiver errada, porque eu não conheço, assim, tão bem. Não conheço, na verdade, não conheço, né? Essas metodologias que você tem são coisas muito diferentes, até para gente que é médico. Mas, assim, o paciente que precisa buscar isso, é um tratamento longo, são meses de tratamento. Você falou que, assim, ele consegue tirar da dor de uma maneira, assim, meio rápida, mas se você não cuidar, aquela dor volta. Mas, assim, ela precisa de um tempo de tratamento, porque eu acredito que sim, né? Aí eu queria só que você falasse sobre isso, sobre a opção, entendeu? Olha só, o tempo de tratamento é uma coisa muito variável, tá? Infelizmente, a gente não pode falar que o tratamento é sempre 2 meses, tá? Às vezes o tratamento pode ser um mês, às vezes o tratamento vai ser 6 meses, às vezes o tratamento vai ser pro resto da vida, tá? Então, assim, claro que não estou falando de
passar o resto da vida tendo que fazer um tratamento toda semana, não é isso. Mas a gente vai adequando, né? a gente vai adequando isso aí de acordo com a necessidade. Existe uma gama muito grande aí de dores crônicas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pegando aí o que a gente já estava falando, que é a fibromialgia. Então, na grande maioria das vezes, eu recebo pacientes que não haviam sido diagnosticados ainda, mas na grande maioria das vezes eles já tinham um diagnóstico prévio de fibromialgia e ele já vem aqui numa situação assim, olha, eu tenho um diagnóstico de fibromialgia e eu estou usando medicação A, B, C, D, E, F, G, uma série de coisas que são o tratamento correto, né? Mas que não está melhorando. Então, assim, eu não aguento mais lidar com os efeitos colaterais da medicação, a sonolência, a perda da libido, a boca seca, a tontura, né? E não está melhorando a minha dor. É muito comum, né, essa situação. Então, a gente, como é que é aí o bom resultado, o resultado desejado, que é o que eu falo assim, que quando eu tenho assim a dedicação, o paciente abraça e me permite também abraçar, né? Porque o paciente precisa se abrir comigo. Ele precisa me contar os detalhes da vida dele, ele precisa ter a disciplina de fazer coisas que às vezes não são legais, como ficar anotando, como ficar restringindo algumas atividades, né? Quando eu peço para restringir, como restringir, por exemplo, o uso da bebida alcoólica, né? Então, às vezes, poxa, mas era a minha única diversão é tomar um vinho com meu marido na sexta-feira, não vou mais poder fazer isso, né? Eu tomar uma cerveja com meu marido no final de semana, com a minha esposa, não vou mais poder fazer isso. E, enfim. Então, assim, quando a gente tem essa dedicação, o tratamento, idealmente, ele vai acontecer ali em torno de 3 a 5 meses, tá? Com uma frequência que vai variar aí de semanal de uma vez por semana a 2 vezes por mês, tá? Então, 4 vezes por mês a 2 vezes por mês, com o objetivo final de que ao longo desse período de 3 a 5 meses, o paciente esteja com a dor controlada em uso de doses baixas de medicação, sem nenhuma medicação, mas com uma disciplina total de ter feito a dieta e estar fazendo atividade física todos os dias. E Todos os depois dias. disso, a gente abre aí a exceção do final de semana, né? De um dia de uma situação, né? Uma festa, uma coisa assim. Mas, assim, a rotina. Tem que se criar a rotina, né? Para isso. E aí, depois disso, quer dizer, então, que eu estou curada da dor? Estou curada da fibromialgia? Não. Quer dizer que a sua dor está controlada. E você voltou a ter sua qualidade de vida. Você não está mais sofrendo de dor todo dia. Mas no dia que vai acontecer um estresse, no dia que aconteceu um susto, um trauma, um acidente de carro, que ninguém se machucou, mas você foi submetido ali aquele impacto, tudo, você vai sentir dor, pode ser até uma dor intensa, que vai ser mais intensa, às vezes, no pescoço, isso aí vai depender da pessoa, né? Ou na lombar, ou no ombro. E aí você vai usar a medicação que eu deixo prescrita, 1, 2, 3 dias, e pronto. Depois você volta à normalidade. Ah, mas aconteceu uma situação na família muito, muito pesada. E aí eu piorei muito da dor. É normal. Toda pessoa, mesmo quem não tem dor crônica, passa por um estresse familiar, passa por uma situação de tensão, coisa assim, vai realmente sentir. Você sente, às vezes, a sensação de que assim, o corpo fica querendo, como se você estivesse resfriada. Uma sensação assim de que, nossa, o corpo tá todo dolorido, mas assim, não é aquela dor intensa, é uma sensação de mal-estar. E aí, quem tem fibromialgia sente isso muito mais amplificado. Então, dá-lhe aquela crise, mas que dentro de alguns dias vai ser controlada. Ah, não controlou. Volta. 1 semana, 2 semanas comigo, a gente resolve de novo e você volta para sua vida. É isso. Então, o que me parece é que quando você faz aquele tratamento mais intensivo inicial e depois a manutenção, mesmo que você volte a ter dor, você consegue controlar essa dor mais rápido, né? Isso.
Exatamente. Entendi. E aí a gente controla e não necessariamente precisa ser no consultório, né? Às vezes, só mesmo o manejo com a medicação que a gente deixa prescrita SOS, ou às vezes a massagem, a compressa, né? Ou uma sauna, enfim. Aí a gente conversa. O ideal é a gente conseguir conversar e entender ali com o paciente o que que funciona para ele, né? Às vezes, uma compressa funciona muito para mim, não vai funcionar nada para você, né? Aí isso aí é o que a gente identifica para ir deixar esse paciente orientado, para ele saber no final, assim, o que ele pode fazer e sabendo que, assim, eu tô aqui também, né? Se acontecer alguma coisa e não conseguir dar conta, volto para cá, porque aí agora não é mais 3 meses de tratamento. Agora a gente se vê mais uma, 2 vezes. Quando for daqui a 1 mês, a gente se vê de novo. Daqui a 3 meses, a gente se vê de novo. Eu acho que a melhor coisa dessa live é porque, assim, existe um inconsciente coletivo, digamos assim, né? Existe uma situação que já é meio que pré-determinada na nossa cabeça de que, assim, sentir dor, eu vou tomar analgésico, ou sentir dor, eu vou tomar anti-inflamatório, que é pior ainda, né? Uhum. Apesar que o abuso de analgésico também é muito complicado. Se eu for pensar em relação ao rim, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra analgésico, que eu não sou contra anti-inflamatório, desde que tomados de maneira responsável, né? Então a gente precisa, porque eu vejo que as pessoas tomam, e isso tem muito também culpa da nossa propaganda, né? Porque assim, passa na televisão toda hora, aí quando você vai ver lá, ibuprofeno, aí a pessoa toma anos aquilo, de vez em quando. Você vê isso com certeza também, né? Chega uma pessoa já com uma creatinina alta e a pessoa diz assim, não, mas eu tomo anti-inflamatório todo dia há 20 anos, eu quase morro, quase infarto com aquilo. Entendo que, na verdade, esse tipo de terapia que você faz, sensacional, né? Ela é ainda pouco disponível, mas eu tenho, assim, bastante esperança que a gente possa divulgar. E sabe, Natália, a primeira coisa é dar conhecimento. As pessoas precisam saber que essa opção existe. Até para que elas possam cobrar dos nossos gestores, né, dos nossos governantes, para que haja mais vagas de residência médica, para que haja mais pessoas fazendo esse tipo de tratamento. Quem sabe que haja disponibilidade desse tipo de coisa com mais frequência no SUS. Eu nem sei como funciona. Mas, assim, eu fico muito feliz que a gente tenha pelo menos assim uma luz no fim do túnel para que a gente possa buscar esse tipo de coisa, né? E assim, para que a gente possa fazer uso racional dos remédios, porque eles são importantes, sejam eles quais forem, né? Se for um antidepressivo para tratar fibromialgia, se for um anti-inflamatório por um tempo curto, se for um corticoide na dose adequada, enfim, no tempo necessário, a gente vai lançar mão das medicações que a gente tem, mas a gente pode lançar mais mão ainda dessas terapias que eu vou falar alternativas, mas não de maneira pejorativa, de maneira nenhuma. Eu digo assim, como alternativas ao tratamento, porque quando a gente fala terapia alternativa fica parecendo pejorativo, mas eu quero dizer assim, terapias que são alternativas ao tratamento medicamentoso, né? Ao uso de remédios, como o Lucas falou, o uso racional das drogas, né? Eu fico pensando num geriatra, por exemplo, que não pode ficar dando um monte de remédio, né? O geriatra tira os remédios, o nefrologista também é meio de tirar remédio. Então, assim, às vezes a gente fica numa sinuca de bico, né? E se a gente puder, você falou de sauna, olha que coisa legal, né? Tipo assim, eu sei que nem todo mundo tem acesso a sauna, mas de repente tem gente que tem acesso a sauna e que pode ter melhora dessas contrações musculares, né? E assim, conhecimento é o que falta. É por isso que eu quis fazer essa live com você. E, assim, uma pena que você não está aqui em Vitória, mas eu acho que você está super bem em Brasília. Gente, se alguém for passar uma temporada em Brasília, se alguém for, sei lá, tiver parente lá, quiser passar um tempo lá, mudar para lá, sei lá. Doutora Natália, ela tem um consultório que ela, inclusive, montou recentemente, né, Natália? Tá lindo o consultório dela. E ela faz um trabalho lindo com os pacientes, assim, então acho que a mensagem final é o seguinte: a sua dor pode ser controlada. Então, não desista. Não, assim, eu sei que com a dor crônica traz muitos sentimentos de ansiedade, de depressão, está muito assim associado. Mas assim, só de saber que a gente tem uma alternativa, acho que fica um pouquinho mais leve, né? Para a gente tentar. E por isso que eu falo, sigam o conteúdo dela.
porque ela faz um trabalho muito bonito mesmo no controle da dor. E eu acho que é isso, a gente precisa realmente buscar alternativas, né? Aí alguém escreveu, ela deveria estar em Vitória mesmo. De repente, ela... mas o marido dela não vai deixar ela passar uma temporada aqui, uma temporada lá. O marido dela não vai deixar, não tem jeito. A gente tem que formar outras pessoas aqui que possam seguir o caminho dela, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Natália, você quer fazer alguma consideração final? Eu quero, tá, Olivia? Eu acho que, assim, é muito comum o uso das medicações, tá? Às vezes você acha que, tô com dor, vou usar o remedinho da vizinha, o remedinho da mamãe, o remedinho da irmã, da amiga, e usa hoje, usa depois de amanhã, e usa depois de amanhã. E assim, até existem outros medicamentos que não tem problema de você estar usando todo dia, mas às vezes está usando de forma errada, você está usando uma medicação que não é para você, né? E como a doutora Olivia falou, e eu também tenho essa experiência aqui no consultório, insuficiência renal por uso regular de anti-inflamatórios existe, tá? Existe, infelizmente, é mais comum do que deveria, por pessoas que normalmente têm dores que são dores leves, dores simples, que foram ocasionadas por conta de um mau jeito. E aí você começa a usar anti-inflamatório todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, quando vê, você desenvolve uma doença renal ou estomacal também, né? Que não tem mais resolução, né? Então, assim, existem outras opções, lembre-se sempre disso e procurem um médico, tá? Procurem, às vezes, até o médico da família, ou clínico, que você já tem confiança, pelo menos converse com ele, porque ele pode te direcionar, ele pode te encaminhar, se às vezes não tem um médico especialista em dor ali acessível. Então, conversa com algum médico que já seja de confiança, né? Que já seja da família. E pergunta a opinião dele, pergunta o que pode fazer, tá? Mas, assim, não tome remédios sem orientação médica. E não é porque foi prescrito uma vez que você pode tomar toda vez, tá? Exatamente. Esse negócio de tomar remédio da vizinha, do amigo, eu vejo pacientes chegando tomando assim opioide, umas coisas assim, às vezes absurdas que tomou do amigo, enfim. Eu sei também, Natália, que assim, muitas vezes no nosso sistema de saúde a pessoa não tem acesso fácil a médico. Às vezes ela chega no posto de saúde e o médico pediu demissão. Ou ela chega no posto de saúde e não consegue marcar. E ela acaba num momento de desespero fazendo uso fazendo automedicação, né? Fazendo uso da medicação do pai, da mãe, do irmão, seja lá quem for, do vizinho. Mas assim, então eu não julgo quem, no momento de desespero, de dor, faça isso. Mas o que eu quero deixar aqui claro é o seguinte: não se acostume com isso, né? Se você numa situação desesperadora, você fizer uso, sei lá, não estou aconselhando, tá? Só estou dizendo o seguinte, que a gente não pode se adaptar ao que não é certo. Então, se em algum momento da sua vida você precisou usar porque você estava com muita dor e não conseguiu atendimento, porque no mundo ideal você deveria buscar o médico. A gente sabe que infelizmente não é assim que funciona, muitas vezes. Mas assim, não continue com aquele processo, sabe? Precisou fazer uma vez? Ok, pode acontecer. Mas tenta marcar. Se você insistir, você vai conseguir em algum momento, né? Vai, corre atrás, igual você falou, vai no médico da família, mesmo que não seja na hora da dor, que você só consiga consultar para um mês depois, mas vá. Porque um mês depois você vai ter uma orientação melhor, né? E eu acho que os médicos precisariam saber até mais sobre isso. Então, assim, para os meus pacientes que estão aqui, depois dessa aula que eu tive com a doutora Natália, eu vou poder orientar um pouquinho vocês, só um pouquinho. Qualquer dúvida, eu para ela, com Natália, o que eu tenho que fazer? Vai poder orientar muito. Eu tô aqui à disposição também. Porque, assim, isso é uma característica minha, Natália, realmente, eu tenho, assim, muita empatia com o paciente, sabe? Isso é meu, assim, e quando eu vejo a pessoa com dor, quem é meu paciente sabe? Eu fico agoniada, assim, às vezes eu faço até remédio mais, porque eu fico agoniada com as pessoas que sentem dor, sabe? Porque eu sei que não é bom. Então, enfim. Mas olha só, eu acho que a gente pode parar por aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. É isso, agradecer mesmo aí a presença de todo mundo e me colocar à disposição, quem quiser
fazer alguma pergunta, lá no Instagram, estou à disposição também no direct, quem quiser entrar em contato. O Lucas escreveu aqui sobre delírio, né? Realmente. Então, é porque só para explicar, né? Muitas pessoas idosas, às vezes tomando medicação, um efeito colateral da medicação, de algumas medicações para dor, é prisão de ventre. E aí, a prisão de ventre no idoso pode levar a alteração neurológica. Então, a pessoa fica desorientada, pode ficar como se tivesse tido, sabe, a pessoa sai de si, e isso pode virar um problema, né? Então, assim, muito, muito boa sua observação, Lucas. Principalmente com idoso, gente, com idoso tem que ter muito cuidado. Tudo bem, Andréia? Muita gente legal que eu conheço entrou, que conhece a Natália entrou, não fiquei dando boas-vindas para todo mundo para não interromper a brilhante apresentação dela, mas eu agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Natália, muito obrigada por você ter se disposto a vir aqui conversar comigo. Eu tinha muita curiosidade de conversar com você, eu achei que foi sensacional, achei que foi muito bom. Eu vou deixar essa live gravada, tá, gente? Então, quem quiser assistir, eu vou colocar também no meu canal do YouTube, que agora eu tenho um canal do YouTube, entendeu? Que agora eu virei... Agora eu virei blogueira. TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Olha, agora eu tô assim. Ai, gente, não sei pra fazer, a gente faz tudo logo. Tá certo, é isso aí. Se você quiser depois dessa live também, eu te passo pra você postar, tá? Aí a gente já divulga logo tudo. Mas assim, foi muito bom, tá? E muito obrigada pela presença de todos vocês. Isso aí, faz isso mesmo, Lucas, é bom. E é isso, espero que tenha sido útil, que tenha sido bom. E muito obrigada, que Deus abençoe vocês, que Deus te abençoe, Natália, na sua linda missão de diminuir a dor, o incômodo, a depressão das pessoas associadas à dor. Então, eu acho que isso é uma missão de vida mesmo, assim. Acho que Deus plantou isso no seu coração, não foi à toa. Amém, Tá amém. bom? Obrigada, viu? E eu Que o Senhor te adorei, abençoe. viu? Eu amo falar sobre dor, sempre que você quiser, eu estou super à disposição, assim. Não, a gente vai ter outros bate-papos, com certeza. A gente pega um outro tema. Porque assim, vou ser sincera com você, eu tenho um pouco de agonia daquelas agulhas de acupuntura. Eu fiz uma vez, que agonia. Então a gente pode fazer uma outra live para você falar especificamente de acupuntura, entendeu? Porque eu tenho um pouco de agonia. Eu acho que muita gente deve ter também. Porque as agulhinhas são uma bênção, gente. São uma bênção. Eu sei. Se ficou traumatizada é porque foi alguma coisa aí que não deu certo, não foi feita da maneira correta. Vamos tirar esse trauma. Não cheguei a ficar traumatizada, não, assim, mas mas eu fiquei com medo na hora de ir, entendeu? Eu falei, meu Deus, será que esse negócio vai... Mas até que foi razoável, assim, foi tranquilo. Mas eu tô falando assim, muita gente deve ter medo, então talvez a gente possa, numa próxima ocasião, falar só sobre acupuntura, que eu acho que também é um tema super legal. Tá bom? E tem muita opção também para quem tem receio com agulha, viu? Então tem muita coisa, vamos sim. Ótimo, maravilhoso. Que bom saber. Olha, Deus te abençoe, tá? Amém. Andréia, um dia eu vou fazer com você também. Você também pode falar disso com a gente. Pronto. Fiquem com Deus, então. Um abraço e até a próxima. Até. Tchau, Natália. Um abraço. Boa noite para vocês todos. Boa noite.